Olá, alunos! Neste vídeo nós daremos continuidade ao nosso estudo de vetores. Tratarei agora da classificação de um conjunto de vetores como linearmente dependentes e linearmente independentes. Quanto a vetores linearmente independentes, nós dizemos que um conjunto de vetores é linearmente independente, e aí chamaremos de LI, se a equação, e que nós temos uma equação em que temos números multiplicando vetores, então escalares multiplicando vetores, a equação igualada a zero. Se essa equação tiver como solução apenas zero para todos os escalares, então nós dizemos que esse conjunto de vetores é linearmente independente. Isso é o mesmo que dizer que o sistema gerado por esses vetores ele é homogêneo, e sua única solução é trivial, zero para todas as incógnitas. Bom, a ideia do sistema seria montar um sistema com esses vetores e resolver o sistema, na busca da solução desse sistema, como, por exemplo, utilizando o método de escalonamento que vocês já aprenderam. Vetores linearmente dependentes. Então, dizemos que um conjunto de vetores é linearmente dependente, e chamaremos de LD, se a equação, a mesma da anterior, admitir pelo menos uma solução diferente da trivial, ou seja, uma solução que seja diferente de zero para todas as incógnitas. Se torna interessante esse estudo, essa classificação, quando nós pensamos na representação geométrica desses vetores. Então, aqui eu trago duas observações a respeito dessa representação geométrica. Então, dados quaisquer dois vetores, eles serão linearmente dependentes se e somente se forem paralelos. E dados quaisquer três vetores, eles serão coplanares, ou seja, formarão um plano ou farão parte de um mesmo plano, se somente se forem também linearmente dependentes. Então essa é uma relação interessante, uma relação importante para que você faça essa relação entre ser LD, ser LI e a representação geométrica, que você consiga fazer essa visualização geométrica também. Eu trago também um método alternativo de verificação quando nós temos três vetores. Quando nós temos que verificar se três vetores são LD ou LI. Três vetores no R3. Esse método consiste no uso do determinante. E aí o processo ele se torna mais simples. Então, se o determinante da matriz construída por meio desses vetores for igual a zero, então o sistema formado pelos vetores tem mais de uma solução, ou seja, pelo menos uma solução diferente da solução trivial. Então, os vetores são LD, linearmente dependentes. Agora, se o determinante da matriz construída a partir dos vetores for diferente de zero, então o sistema ele é possível e determinado, ou seja, tem uma única solução, que é a solução trivial. E então os vetores são linearmente independentes. Vamos colocar isso em prática por meio de um exemplo. Então eu trago aqui, observe os vetores. Eu tenho o vetor U, de componentes 1, 1 e 1, o vetor V de componentes 1, 1 e 0, e o vetor W de componentes 1, 0 e 0. Nós temos que verificar se os vetores são LI ou LD. Então vamos começar escrevendo a equação. Então eu considero escalares multiplicando esses vetores. Então perceba que o A, o B e o C indicam números, são os escalares. Eles multiplicarão as componentes do vetor U, o A multiplica os componentes do vetor U, o B os componentes do vetor V e o C os componentes do vetor W. Então eu vou substituir o vetor U pelas suas componentes, então 1, 1 e 1. O vetor V pelas suas componentes 1, 1 e
0, e o vetor W pelas suas componentes 1, 0 e 0. E igualo essa equação a zero. Então, quando eu definir vetores linearmente dependentes e linearmente independentes, nós tratamos de uma equação em que nós tínhamos escalares multiplicando vetores e essa equação igual a zero. Então, é isso que nós temos aqui. O A, o B e o C indicando esses escalares e multiplicando, respectivamente, o vetor U, o vetor V e o vetor W. E a equação igualada a zero. Bom, e agora, o que eu posso fazer aqui nessa equação? Então, vamos multiplicar o A pelos componentes do vetor U. Então, o A multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Eu vou marcar de amarelo para que você perceba. Opa. Aqui ele vai marcar toda a equação. Só um pouco. Pronto. Então, eu vou multiplicar o A por todos os componentes do vetor U. Então, nós teremos A vezes 1, A vezes 1, A e A vezes 1, A. Agora vamos ao B. Então, o B irá multiplicar todos os valores dentro do parênteses. Então, nós teremos B vezes 1, B, vezes 1, B e vezes 0, 0. Mais, agora, o C multiplicando todas as componentes dentro do parênteses. Então, teremos C vezes 1, C, C vezes 0, 0 e C vezes 0, 0. Tudo isso igual a 0. Agora, como eu tenho aqui soma de 3 vetores, como que eu somo 3 vetores? Somo os termos de mesma posição. Então, eu somo todos os termos que estão na primeira posição. Então, A com o B com o C. O segundo A com o segundo B e com o 0, que é o termo de segunda posição no terceiro vetor. E os termos de terceira posição eu também agrupo. Então, A eu somo com o 0 e com o terceiro 0. Então, eu deixei na mesma cor aqui para você, para que você também tenha uma referência do que eu estou somando. Então, eu tenho A mais B mais C, é o termo de primeira posição. Agora, os que eu marquei de azul. A mais B mais 0. De segunda posição e de terceira, os de verde. A mais 0 mais 0. Tudo isso igual a 0. Agora que nós montamos o sistema. Então, nós teremos um sistema de 3 equações. A primeira equação será formada, eu vou desmarcar aqui, para a gente não se perder. Bom, então eu tenho o termo de primeira posição, é A mais B mais C. Igual ao quê? Igual a 0. Tudo será igual a 0 porque à direita da igualdade eu só tenho o número 0. Isso indica um vetor de coordenadas 0 para x, 0 para y e 0 para z. Segunda posição, A mais B mais 0, também será igual a 0. E a última, A
mais zero igual a zero. Bom, esse sistema é um sistema linear, um sistema de equações lineares, simples de ser resolvida. Não preciso aplicar aqui o método do escalonamento. Por quê? Porque na última equação eu já tenho que o A vai ser igual a zero. Então veja a última equação, A mais zero igual a zero. Então, se eu considerar essa última equação, eu já tiro que A... Então vamos escrever. Então, da última equação... Opa. Então, da última equação, temos que A igual a zero. Bom, na segunda equação, nós temos A mais B igual a zero. Então, vamos substituir o A por zero. Substituindo A igual a zero na segunda equação, teremos então, eu vou substituir o A por zero, teremos que o B é igual a zero. Substituindo A igual a zero e B igual a zero na primeira equação, descobriremos o valor de C. Então, substituindo A igual a zero e B igual a zero na primeira equação, teremos... E aqui eu vou copiar a primeira equação. Substituindo B por zero e A por zero, concluímos que o C é igual a zero também. Então, percebam que aqui nós temos a solução trivial. Nós temos que a solução desse sistema zero para A, zero para B e zero para C. Então, os três coeficientes, os três escalares que multiplicam, respectivamente, os vetores U, V e W, deixa eu só confirmar isso, U, V e W, são iguais a zero. Se são iguais a zero, qual é a classificação? Vejamos, LD ou LI? Veja então que quando a solução ela é a trivial, ou seja, 0, 0, 0 para todos esses escalares, então nós classificamos o conjunto de vetores como linearmente independentes, LI. O conjunto é linearmente independente. Vamos verificar essa representação. O que significa esse conjunto de três vetores ser linearmente independente geometricamente? Então, algebricamente, nós chegamos a uma solução,
Mas o que isso representa geometricamente? Então vamos analisar utilizando o GeoGebra. Então, vou utilizar o GeoGebra 3D. Pois nós já estamos lidando com vetores no R3. Então, eu tenho o primeiro vetor 1, 1, 1, o vetor U. Eu poderia já representar o vetor utilizando a ferramenta de construção, mas como eu pretendo tentar traçar ou construir um plano que contém esses três vetores, eu vou representar primeiramente as extremidades desses vetores. Então, o vetor U tem extremidade no ponto A de coordenadas 1 para x, 1 para y e 1 para z. E aí sim, eu construo um vetor com a origem na origem do sistema e extremidade nesse ponto A. O segundo vetor, o vetor V de coordenadas 1, 1 e 0. Então tem extremidade no ponto C, de coordenadas 1 para x, 1 para y e 0 para z. E aí eu faço o mesmo, vou construir um vetor com a origem na origem do sistema e extremidade nesse ponto. E por fim, o ponto D, de coordenadas, vamos ver, 1, 0, 0. 1 para x, 0 para y e 0 para z. E aí construo um vetor com origem na origem do sistema e extremidade nesse ponto. Então tem os três vetores construídos. Estou movimentando o plano, esse sistema, eu consigo observar os três vetores. Eles não são paralelos. A gente consegue observar que eles não são paralelos. Agora vamos verificar se nós conseguimos, então, verificar se esses vetores formam um plano, se eles são coplanares. Se eles formam, se eles pertencem ao mesmo plano. Então, no oitavo ícone, escolho a opção plano, clico nos três pontos. Tá. E automaticamente o plano ele é construído. Vejam que eu não consigo traçar um plano que contém esses três vetores. Eles não são coplanares. Deixa eu tentar construir de um outro modo, clicando na origem, em outros dois pontos, duas extremidades, ou seja, em outros dois vetores. Então vejam que eu consegui criar um plano que contenha dois vetores, mas um terceiro vetor ele acaba ficando de fora, ele não pertence a esse plano. Então esses vetores eles não são coplanares, eles não pertencem, ou eles não formam um plano. Agora vejamos outro exemplo. Temos aqui o vetor U, o vetor V e o vetor W. Vamos analisar agora de dois modos diferentes. Tanto utilizando o sistema, como nós fizemos anteriormente, e utilizando
determinante, o conceito de determinante. Então, vamos por meio do determinante. Então, vou construir uma matriz, vou chamar de matriz A. Ou melhor, já vou até construir já a matriz D, indicando que é o determinante. Então, D igual acredito que seja até, quando nós trabalharmos com 3 vetores, fica muito mais fácil utilizando determinantes. Então vamos fazer apenas por meio do determinante. Bom, então como que eu faço quando eu tenho que analisar se 3 vetores, se um conjunto de 3 vetores é linearmente dependente ou linearmente independente? Bom, na primeira coluna eu vou colocar as componentes do vetor U. Então 1 e 1. Na segunda coluna, as componentes do vetor V, 2, menos 1 e 3. E na terceira coluna, as componentes do vetor W. Então, eu sempre considero, em uma mesma coluna, as componentes de um único vetor. E agora eu resolvo o determinante. Bom, você já aprendeu a calcular o determinante de uma matriz também. Mas vamos lá, nós repetimos as 2 primeiras colunas. E fazemos as multiplicações. Então, D igual, vamos lá, as multiplicações da esquerda para a direita. Então, na diagonal principal, 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. Mais, segunda linha, 2 vezes menos 5, menos 10, vezes 1, menos 10. Terceira linha, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Mais 3. Agora, vamos ao contrário, as multiplicações para a esquerda. Então, lembrando que as multiplicações para a esquerda, nós trocamos o sinal. Que fica positivo, nós deixamos negativo. Quando dá negativo, nós deixamos positivo. Então, da diagonal secundária, 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Como é para a esquerda, deixamos positivo. Segunda linha de azul, 1 vezes menos 5. Menos 5 vezes 3, menos 15. Como é para a esquerda, fica positivo. 15. E a última linha azul, 2 vezes 1. 2 vezes 3, 6. Como é positivo, como deu positivo e é para a esquerda, deixamos então negativo, menos 6. E agora nós resolvemos. Menos 3, menos 10, menos 13. Menos 13, mais 3, 10. Menos 10, corrigindo. Menos 10, mais 1,
menos 9, menos 9 mais 15, 6 positivo, 6 positivo menos 6 é igual a 0. Bom, se nós chegamos em um determinante igual a 0, significa o quê? Se o determinante é igual a 0, o sistema formado pelos vetores tem mais de uma solução, ou seja, pelo menos uma solução diferente da solução trivial, aquela formada apenas por 0, 0 e 0. Então, os vetores são linearmente dependentes, LD. Então, aqui nós concluímos que como o determinante é igual a 0, o conjunto de vetores é linearmente dependente, ou seja, LD. Bom, geometricamente, se um conjunto de vetores ele é linearmente dependente, então nós podemos dizer que eles são paralelos, que reorganizados, todos com origem, na origem do sistema, eles irão compor, farão parte de uma mesma reta. Podemos dizer também que eles são coplanares, ou seja, que eles formam um plano, que eles estão em um mesmo plano. Vamos verificar isso, então, por meio do GeoGebra. Então, nós temos o vetor 1, 1 e 1. Então, novamente, ponto A. E aí eu já vou traçar um vetor com a origem na origem do sistema até esse ponto A. Vetor com extremidade em C. Vetor V. 2, menos 1 e 3. Construo um vetor até essa extremidade. E, por fim, o W, 1, menos 5 e 3. Agora vamos analisar se eles são paralelos mesmo. Bom, movimentando aqui, deixando de uma certa maneira, de uma certa forma aqui, eu deduzo que eles são paralelos. Mas vamos ser mais precisos nessa verificação. Vou verificar se eles são coplanares. Então, clico no plano, nos 3 pontos, na origem do sistema, em duas extremidades de vetores aí. Bom, vejam que eles fazem parte de um mesmo plano, eles estão em um mesmo plano, esse plano azul claro. E aí você pode movimentar o GeoGebra para visualizar e se convencer desse fato. E aqui eu trouxe algumas observações. Então, em um grupo de vetores, se algum dos vetores for múltiplo de outro vetor do mesmo grupo, então a sequência será linearmente dependente. Digamos, por exemplo, que você tenha em um conjunto de vetores 1 que tenha as componentes 1, 2 e 3. Vou até escrever aqui, para que você pense comigo. Então, eu tenho um vetor eu já vou colocar os 3. Digamos que eu tenho um vetor 1, 2
3, com as componentes 1, 2 e 3. Um outro vetor que tem as componentes 0, menos 1 e 5. E um vetor que tenha as componentes que sejam o triplo do vetor V. Então, 0, menos 3 e 15. Veja que o vetor W ele é o triplo das componentes, cada um deles é o triplo das componentes do vetor V. Então eu posso dizer que um dos vetores é múltiplo do outro. Se é múltiplo, eu não preciso fazer conta alguma. Não preciso nem montar o sistema, nem calcular o determinante. Já posso concluir que esses três sistemas eles são linearmente dependentes. Sistema não, o conjunto de vetores é linearmente dependente, é LD. Bom, em um conjunto de vetores, se algum dos vetores for gerado pelos demais vetores, ou seja, for combinação linear de outros desses vetores, então a sequência também será linearmente dependente. E aí, combinação como nós estudamos no vídeo anterior, no vídeo 2. É isso, então, eu encerro aqui o nosso estudo relacionado à classificação de um conjunto de vetores como LD ou LI.